Mas ainda falando sobre a parte das escolas, né, minha parça? A gente estava conversando aqui em off do que está acontecendo no dia de hoje, né, ao redor do país. É aniversário do massacre de Columbine e os pais não mandaram seus filhos para a escola no dia de hoje por conta de ameaças, de massacres mesmo, né? O que você está sabendo sobre isso? Quais medidas as escolas ao redor do mundo, que você já escutou sobre atentados fora, tomaram para se proteger diante disso? Olha, cada país tem uma peculiaridade diferente em relação a esse tipo de crime e esse tipo de apologia à violência. O Brasil precisa encontrar rapidamente critérios e são critérios em vários setores, não é somente uma coisa. Então, além de ser o aniversário de Columbine, é hoje o dia que Hitler nasceu, 20 de abril de 1889, se não me engano. Então, eu acredito que Columbine foi motivado por essa data, porque senão seria uma coincidência muito grande ser no mesmo dia. Eu recebi recentemente aí uma suástica numa porta na USP de uma amiga, dizendo com uma foto, acredito que a foto tenha sido de hoje, escrito a data 20/4/2023 e uma suástica na porta de um banheiro. Então, assim, a sociedade inteira precisa chegar numa ação, num que a gente chama de um protocolo de trabalho de ação, que vai de segurança pública física à educação. A educação é largo prazo. Você não resolve o problema educacional em um ano, nem em meio ano. Mas para que as pessoas tenham a sensação de segurança, você precisa resolver a questão da segurança. Israel já teve atentados em escolas. Na década de 70, se não me engano, teve uma invasão do Líbano de um terrorista que entrou numa escola na cidade de Maalot e matou dezenas de crianças. Teve atentados em ônibus escolares e por aí vai. Então, você tem uma série de ações. Com um país pequeno como Israel, é muito mais fácil de resolver isso, até porque Israel não tem a questão, não é um país dividido em estados, e os estados no Brasil, como uma república federativa, você tem quem manda na polícia é o estado, não é o governo federal. Então você tem os estados que vão fazer, tem estados que não vão fazer, tem estados que precisam de recursos, tem estados que têm recursos sobrando. Então você tem uma série de o que a gente chama de um multirão de ações e um task force, como é que fala em português? Uma força-tarefa. Uma força-tarefa que precisa ser feita em que todos têm o mesmo interesse. E nesse caso, assim como muitos casos ao redor do mundo a gente vê, eu vou dar um exemplo. Israel tem problema de segurança externa. Existem países em volta de Israel que não têm relação com Israel. Existem grupos terroristas nesses países que controlam regiões e atacam Israel dessas regiões. Então, Israel tem perigos táticos, estratégicos, existenciais com o Irã, com grupos na Síria, no Líbano, em Gaza. Esses grupos não olham para Israel como um país com ideologias. Eles não escolhem as vítimas de acordo com a ideologia política. Se é pessoa de esquerda, de direita, se é conservadora, se é progressista e tudo mais. Eles atacam os israelenses porque eles são israelenses, sendo judeus, sejam árabes, sejam de esquerda, sejam de direita. Então, neste caso, dentro de Israel há um consenso. Mesmo que eles briguem e discutam por questões políticas internas, há um consenso quando a questão é segurança nacional. Porque Israel sofre, todas as pessoas que vivem em Israel sofrem desse mesmo mal. Então, a coalizão, quando faz uma ação para proteger o país, como aconteceu na semana retrasada, que teve foguetes do Líbano e foguetes de Gaza e atentados, a oposição foi a público e falou: nós apoiamos o governo nas suas ações contra o terrorismo e contra as ações desses grupos contra o país. O Brasil não tem esse problema de segurança nacional externa, mas a gente está com um problema muito grave de segurança interna. E essa questão das escolas, eu estou pensando aqui agora, não fazendo um comparativo, mas fazendo um paralelo, aonde é de interesse nacional brasileiro, onde todos nós mandamos nossos filhos para as escolas,
Ninguém está diferenciando se é filho de gente do partido A ou partido B, ou votou em A, ou votou em B, ou votou ou em C. religião A ou religião B. Ou religião A ou religião em B. Todas as pessoas que estão com esse medo são pessoas que estão querendo zelar pela segurança dos seus filhos e as pessoas que estão ameaçando todas as crianças. Neste caso, deveria ter uma junção. Eu acho um pouco difícil isso acontecer num país polarizado como o Brasil, infelizmente, mas deveria ter maturidade política aonde eles iam botar, por um momento, todas as questões de lado, que eles não concordam, e chegar em uma força-tarefa, porque se você juntar todos os partidos e todas as forças-tarefas que existem nos estados, e todos os governadores, e todos os prefeitos, para chegar numa receita de ação prática, imediata, de segurança, não deveria ter oposição e coalizão no Brasil num momento muito delicado quanto esse. Sim. E aí, em Israel tem segurança nas escolas. Todas as escolas têm segurança na porta. Todas as escolas têm uma certa grade em volta da escola para não deixar ninguém entrar nessa escola. E as pessoas que entram na escola são relativamente vistas. E assim, no Brasil, eu acho que assim, cada país tem uma realidade diferente de como lida com segurança. Mas, no fim das contas, a única forma de você parar um homem mau com uma arma para cometer um atentado numa escola é ou ele não conseguir entrar, ou ter um homem bom com uma arma na frente dele. Isso não é uma apologia nem para armas e nem para violência, tá? Eu não estou nem entrando aqui no mérito de porte de arma, porque isso é uma questão específica de cada país, de cada sociedade e de leis respectivas. Mas que fosse um agente de segurança pública. Obviamente. Mas a única forma... E isso é uma coisa que eu escutei isso é uma frase de um general holandês. Ele falou, não há uma apologia na arma em si. Esse é um instrumento de defesa. Mas se existir um homem agora entrando com uma metralhadora numa escola ou num shopping para fuzilar pessoas, não tem absolutamente nada. É óbvio que muitas pessoas que vão assistir a gente, não, mas tem que trabalhar pedagogicamente, tem que educar, não pode deixar e tal. Tudo bem. Concordo, a longo prazo, para que essa pessoa para que não tenham novas pessoas que cresçam daqui a 20, 30 anos e façam isso. Mas se a gente tem que resolver um problema imediato agora, por isso que eu falei, são vários setores. Você tem um setor a longo prazo e tem um setor a curto prazo. O setor a curto prazo não tem outra solução. O Estado precisa entregar a premissa básica de Estado-nação, que é segurança. Essa é a premissa 1 de Estado. Então, a segurança dessas pessoas precisa ser zelada pelo Estado, que tem o monopólio do uso da força. Então, sim, são pessoas nas escolas, são forças-tarefas, eventualmente criar forças-tarefas, criar, eventualmente até grupos de voluntários, de pessoas aposentadas que tenham treinamento para poder fazer segurança nesse momento. E eu digo mais, além da parte de segurança, que eu acho que é mais importante do que uma sensação imediata de segurança aos pais e às crianças, eu acho que seria um trabalho de inteligência.